Olá a todos, sou Martin Pino. Agora vamos tratar sobre um tema muito interessante e com muita discussão no mundo acadêmico, que é a herança digital e direito sucessório. Só que pelo fato de ser um tema muito complexo e o objetivo do canal é de explicar temas de direito digital em vídeos curtos, e para não ficar muito maçante, este tema foi dividido em 3 vídeos, e também curtos. O vídeo 1, ou parte 1, que vamos tratar agora, fala sobre a herança e o direito sucessório, dois pontos, o que diz a doutrina e a legislação, ou seja, a parte conceitual de tudo isso aqui. O vídeo 2 trata sobre a herança digital e direito sucessório, dois pontos, o que dizem os projetos de lei sobre este tema. O vídeo 3, ou parte 3, fala também da herança digital e direito sucessório, dois pontos, o que dizem no Facebook, Instagram, Google, YouTube e Twitter sobre este também assunto muito importante. Então, mas antes de continuar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like também, convido vocês a fazerem seus comentários, que são muito bem-vindos. Então, o número de seguidores no Instagram, no Twitter, em outras redes sociais, o número de inscritos no YouTube, as visualizações no YouTube, as visualizações no TikTok, as terras virtuais, prédios, casas, mansões, com piscinas dos mundos virtuais, como Second Life, por exemplo, o dinheiro, bitcoins e outras moedas virtuais que existem no mercado, mais ou menos umas 1000 moedas virtuais, as milhas aéreas, ou seja, o número de passagens aéreas, tendo em conta que tem que ver a validade delas também, os troféus virtuais, em jogos virtuais existentes por aí, os vídeos, livros digitais, fotos, músicas, arquivos na nuvem, filmes, artigos publicados na nuvem. Tudo isso entra no conceito de bens digitais que podem ser considerados como patrimônio e que entra também no conceito de herança digital, ou bens digitais deixados pelo seu titular após a sua morte. O artigo 1791 do Código Civil de 2002 fala que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Então, o conceito de herança digital é regulado pelas normas que regulamentam a sucessão de bens atuais, numa espécie de interpretação extensiva devido à ausência de uma legislação específica. É muito importante salientar isso. O inciso 30 do artigo 5º da nossa Constituição de 88 fala que são assegurados, em termos da lei, o direito de herança. Vamos falar agora, rapidamente, sobre o Código Civil, a doutrina civil também, sobre herança, para fazer um nexo com herança digital, para ver como isso se aplica, como é a lógica que funciona atualmente, devido que não temos uma legislação específica, e como tudo se encaixa muito bem. Então é o seguinte, o Código Civil de 2002 fala em seu artigo 1784, que é aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. O artigo 1788 fala que, morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. O artigo 1829 fala o seguinte: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, dois pontos, inciso 1, aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, só por ser casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. O inciso 2 fala o seguinte: aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Inciso 3, ao cônjuge sobrevivente. Inciso 4, aos colaterais. E o artigo 1830 fala o seguinte: somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estão separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos, sob prova, neste caso, de que essa convivência se tornar impossível sem culpa do sobrevivente. O artigo 1839 fala que, se não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. E os artigos 1845, esse artigo 1845 fala que são herdeiros necessários
os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E para terminar, o artigo 1846 fala que pertencem aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança constituindo a legítima. Ou seja, somente os herdeiros necessários têm garantido 50% dos bens dos decujos. Isto é, o testador somente pode dispor de, no máximo, 50% de seus bens a outras pessoas que não sejam os herdeiros necessários, como elucida o próprio artigo 1846 do Código Civil. Assim, havendo herdeiros necessários, o decujo só poderá dispor da metade de seu patrimônio. A outra metade deverá obrigatoriamente ser deixada para os herdeiros necessários, obviamente. É importante salientar que os herdeiros necessários receberão obrigatoriamente quinhões iguais, isto é, a legítima será dividida igualmente entre os herdeiros necessários. Contudo, é possível ao decujo deixar quinhões desiguais aos herdeiros necessários, utilizando-se da metade disponível desde que não ultrapasse a legítima de 50%. Então, tratando-se de herança digital, também se faz possível invocar o chamado princípio da legalidade, que determina que tudo aquilo que não é proibido por lei é permitido, a sucessão de bens digitais não é proibido no Brasil. Portanto, é garantido o direito da herança digital por inexistir qualquer expressão positiva no ordenamento pátrio brasileiro que proíbe o referido instituto. Mesmo assim, devido às lacunas legais, as plataformas digitais estão tentando também resolver por conta própria. Então, uma das soluções seria o testamento, porém há um certo preconceito com isso porque a pessoa fala que estaria chamado à morte. No testamento, a pessoa pode, por exemplo, fazê-lo de forma fechada, deixando logins e senhas de contas virtuais, definindo quem poderá ter acesso a este acervo virtual e o que deverá fazer com este. É o que também está sendo chamado de herdeiro virtual. Defende-se a importância de definir herdeiros para dados digitais porque tudo fica mais fácil. Caso contrário, pode haver um conflito no futuro sobre quem será o dono de uma conta e quem poderá pagá-la. Obviamente que no testamento, no caso de herdeiro digital, o testador deverá colocar logins e senhas para que o herdeiro digital tenha acesso às contas e o conteúdo delas, tal como mensagem, arquivos de livros, músicas, cartas, etc., vídeos, até bitcoins. É importante salientar isso, porque em muitos casos, o acesso a esse acervo virtual, ou digital, só se dá por reconhecimento facial ou impressão digital. Então, só que quando não há testamento, na ausência de um testamento, se condiciona a herança digital com valor econômico à colação em inventário de bens que o falecido deixar e serão distribuídos entre os herdeiros legítimos e legais mesmo. Em relação àqueles bens insuscetíveis de valoração econômica e nesse estilo do testamento, dependerá da política de privacidade de cada uma das plataformas digitais em que a pessoa deixou uma conta, ou ainda caberá ao herdeiro interessado pleitear judicialmente. Pois existem bens digitais que possuem um valor moral, sentimental. Segundo uma manifestação expressa da vontade do testamento, por exemplo, uma ordem judicial pode sim dar acesso a todo esse acervo, que inclui contas de e-mails, fotos, conversas em aplicativos de mensagens, por exemplo. Na prática, cada vez mais, ver famílias lutando na justiça, tanto para excluir o cadastro de seus entes falecidos na rede ou para ter acesso ao acervo que eles deixaram. A questão é que, no Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, em seu artigo 13, obriga os provedores e administradores de serviço de internet a guardarem registros de dados e conexões ao prazo máximo de 1 ano. Porém, o fato é que um processo judicial de inventário costuma ser lento e longo, não raramente levando-se muito mais do que 12 meses, até mais do que 12 meses, até que seja obtida alguma determinação judicial autorizando o acesso aos dados dos decujos. Ou seja, pode ser que ainda que o herdeiro consiga uma vitória na justiça, quando da sua efetivação os registros não existam mais. É importante que, ainda que não se opte pela via judicial, a ausência de testamento submete ao acervo digital do morto, do falecido, às políticas estabelecidas por cada um desses provedores, ou seja, os bens digitais podem estar em várias plataformas digitais, como YouTube, Twitter, Facebook, etc. E cada plataforma tem suas políticas próprias a respeito do conteúdo que está dentro delas. Por isso que muita gente
no acessamento, mas pode fazer um codicilo. O codicilo está nos artigos 1881 até 1885 do Código Civil, que é, por assim dizer, o testamento de pouca monta, onde pode colocar quem vai, onde a pessoa pode colocar quem vai administrar o canal, quem poderá postar no site, né, contas em e-mails, né, pode colocar a filha, o neto, por exemplo. Importante salientar que entre o contrato de uma plataforma e o Código Civil, o que prevalece é a vontade postada no contrato na própria plataforma, até que os herdeiros legítimos entrem na justiça para pedir a sua parte na partilha dos bens digitais. Caso contrário, não será possível. Então é importante salientar isso. E sobre moeda digital, com Bitcoin, será que o herdeiro poderá ter direito à chave privada, o private key? Neste caso, pode ter acesso, mas a questão é a seguinte: é necessário ver se essa chave privada, o private key, está registrada num outro país, o que pode mudar a abordagem legal para ter direito ao montante digital guardado na conta digital em moeda virtual. É importante salientar isso. É importante também salientar que o testamentário tem direito a 50% do patrimônio, os outros 50% são dos herdeiros, segundo o Código Civil. É importante salientar isso. Então, o que acontece? É importante também existir um inventário de bens digitais. No caso de inventário, podemos fazer inventário de bens digitais, como já falamos no início do vídeo. O inventário também já pode ser feito em cartório de forma extrajudicial. Isso já faz um bom tempo. Para esse caso, é necessário nomear um inventariante. Tem que ver também o regime de bens, se é universal, parcial. Pode haver também testamento público feito no cartório com 2 testemunhas, ou testamento privado, que é aquele que pode ser guardado na gaveta, com a assinatura de 3 testemunhas. É importante também salientar que nos artigos 12 até 21 do Código Civil, sobre direitos de personalidade do falecido, pode entrar na justiça para exigir a exclusão do perfil do falecido quando este perfil está sendo caluniado ou difamado, pois está sendo violado o direito da personalidade dessa pessoa falecida. Então, também temos que ver sobre obras, é importante ver as questões de direito autoral, ou seja, a Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, e a Lei de Propriedade Industrial, que é a Lei 9.609 de 98. Inclusive, eu trato essas questões nos vídeos Ressurreição Digital, aspectos comerciais e jurídicos da recriação de artistas falecidos, e num outro vídeo que trata sobre a criação digital de celebridades virtuais com inteligência artificial e com milhões de seguidores, que estão neste canal. Então, eu agradeço vocês pela atenção, convido vocês para a parte 2, onde trataremos sobre os projetos de lei sobre herança digital, e caso queiram também ir para a parte 2, que vocês vão tratar, vocês vão ver sobre aquilo que as plataformas digitais falam a respeito de herança digital, inclusive contato herdeiro, gerenciador de contas assinativas. É muito interessante ver isso. Então, desejar também, de novo, convido para vocês se inscreverem no canal e darem um like, seus comentários também serão muito bem-vindos. Muito obrigado.